René Medrado, sou diretor-presidente do IBRAC e é com satisfação que a gente retoma as atividades do IBRAC. Tivemos na sexta-feira retrasada a primeira reunião do Conselho e também conjunta com a diretoria do IBRAC, e temos aí um calendário novo, já todo renovado. Todos podem já ter acesso ao calendário do IBRAC com todas as reuniões, os comitês, com as datas dos seminários já indicadas. Então, não deixem de tomar nota, de fazer os seus save the dates, e com isso a gente tem hoje também aqui uma, uma um evento que é conjunto com várias diretorias, né? E nós vamos tratar de advocacia da concorrência, mas eu não vou aqui, na realidade, não vou já entrar na descrição do evento, nem na apresentação dos nossos convidados, mas quero, de fato, chamar a atenção para o início das nossas atividades, a disponibilização do calendário, e pedir a todos que fiquem já ligados e participando aí dos nossos comitês de atividades. Ricardo, você como diretor da concorrência, faz aí faz a abertura e com a apresentação dos nossos candidatos, por gentileza. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todas e todos. É com muita alegria aí que o IBRAC recebe para essa conversa a Secretaria de Reformas Econômicas, especificamente aí o super time técnico da SEAI, né? A gente tem a presença aqui da Cristiane Albuquerque e do Ravi Madruga, e logo mais o subsecretário Gustavo Ferreira vai se juntar a nós. Um rápido aviso aqui: o subsecretário Gustavo foi chamado para uma reunião urgente agora às 14 e entra aqui daqui a pouco na sala para participar da conversa conosco assim que essa reunião terminar, né? Enquanto isso, Cristiane e Ravi já vão começar a conversa conosco, conversa de um tema super importante, não só importante na agenda da SRE, na agenda da SEAI, e do Ministério da Fazenda como um todo, mas também da agenda de advocacy do país, né? A gente vai falar do novo procedimento de avaliação regulatória e concorrencial da SEAI, um procedimento lançado no final do ano passado e que agora já estamos aí no momento da primeira chamada pública para submissão de sugestões de normas para serem avaliadas, né, pela SEAI. Então, a ideia é que hoje a gente tem uma conversa muito rica com Cristiane, Ravi e Gustavo, sobre o desenho desse procedimento, o seu escopo, os detalhes, né, o que esperar de próximos passos, não só dessa primeira chamada, mas também das próximas, né? É um tema, portanto, de advocacy que é transversal por natureza, né? Não só em termos de setores, mas também, né, em assuntos, e ele também é transversal dessa forma no próprio IBRAC, né? São várias as diretorias do IBRAC que se interessam pelo tema e participam das discussões, né? Por isso a gente tem aqui esse evento multidisciplinar, né? Multidiretorias. Eu queria agradecer, então, também aqui em nome do grupo, né? As diretorias que estão participando deste evento, as diretoras Flávia e Fabiana Tito, Flávia de Relações Institucionais, Fabiana Tito de Economia do IBRAC, representando a diretoria de concorrência, Andréa Cruz, que é a coordenadora no Comitê de Concorrência para Assuntos de Advocacy, e representando a diretoria de regulação, o Henrique Romaniello, que é também coordenador da diretoria de regulação. Queria agradecer a todos os participantes aqui do público que responderam rapidamente ao nosso convite. A gente organizou esse evento e fez a divulgação na semana passada. Estamos muito felizes aí com uma resposta maciça, né, com o número de interessados, que só prova a importância do tema, né, e o interesse na agenda da CEAI. Então, rápido esclarecimento sobre a dinâmica desse evento. A gente vai ter, primeiro, uma exposição pela Cristiane Ravi sobre o parque.
o novo procedimento, e seguida aí de um bate-papo, né, a ideia de uma conversa da Flávia, Fabi, Henrico e André aqui, e também de vocês, do público, né, para que Cristiane, Ravi e também Gustavo, daqui a pouco, possam responder as perguntas, né? Então já deixo, né, de partida o convite a todos para submeterem perguntas por meio do Q&A, da ferramenta Q&A da sala, que na sequência essas perguntas também serão levadas para a conversa, né, havendo tempo. Então, obrigado mais uma vez, Cristiane, Ravi, passo a palavra a vocês para o início aí da conversa, efetivamente. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. E, no seu nome, eu agradeço aos demais membros da diretoria do IBRAC pelo convite feito para aqui a SEAI apresentar o novo procedimento. E aqui também, né, ressaltando aqui que, mais uma vez, né, que o Gustavo, que é o subsecretário, infelizmente foi chamado de última hora para uma reunião aqui no Ministério da Fazenda. Então, a gente vai iniciar aqui explicando um pouquinho do PARC, né, que é o procedimento de avaliação regulatória e concorrencial. E eu vou dar um passo atrás, né, para explicar a origem, por que que nós reformulamos a FIARC, né, que era a frente intensiva, e criamos o PARC. A origem veio da percepção do diagnóstico que a advocacia da concorrência, que é uma das competências da SEAI, que está lá no artigo 19 da Lei 12.529, estava um pouco, não diria esquecida, mas não estava assim, é, diante da importância do tema no governo atual, a gente verificou que ela deveria ser mais bem explorada. Então, a gente fez um diagnóstico de que forma, o que é a advocacia da concorrência, o que é a promoção da concorrência, como que a gente pode tornar essa atividade mais efetiva. E aí, um dos diagnósticos foi, primeiro, nem sempre a sociedade civil como um todo tem conhecimento de a quem recorrer caso exista uma norma, um instrumento normativo que esteja aumentando custos regulatórios, que esteja criando barreiras de entrada. Então, esse seria um primeiro problema identificado, né? Como chegar esse assunto ao órgão responsável, que no caso, pela Lei 12.529, a SEAI. E aí, de outro lado, também tem um problema que, infelizmente, foge do nosso, da nossa área de atuação, que são as mudanças de governo, né? Diferente das autarquias, como o CAD, agências reguladoras, que os dirigentes têm mandato e nem intercalados, né, em regra deveriam ser intercalados, você consegue ter uma continuidade nas atividades. Então, aqui na administração direta, ela está sujeita a alterações e, em determinado momento, a SEAI, como o nome conhecido, ficou conhecido, não existia mais, né? Teve a CEPRAC, a CEPLAN, teve uma cisão que teve a CEFEL, enfim. Então, a gente acha que isso também, de certa forma, prejudicou um pouco essa atividade de promoção da concorrência, né? A partir do momento que você tem um órgão conhecido, as demais agências reguladoras, órgãos reguladores do Estado conhecem bem o nome, você tem mais facilidade de fazer a advocacia da concorrência, de lá, enfim. Então, a gente vem nessa linha de retomar essa atividade. A Secretaria de Reformas Econômicas foi criada neste novo governo, e com competências mais amplas que apenas a advocacia da concorrência, então foi endereçada à SEAI, como subsecretaria da Secretaria de Reformas Econômicas, né, que agora é a Secretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação, essa atividade. E aí o PARC, ele está dentro de um conjunto de ações que a Secretaria de Reformas Econômicas tem em mente para promover a concorrência, né? E o objetivo final a gente colocar o tema concorrência como uma das preocupações dos reguladores. Então, esse é o objetivo final. E o PARC é um dos instrumentos que a gente tem trabalhado aqui. Então, basicamente, o que é o PARC? O PARC é uma forma que a SEAI tem de receber
inputs, né, informações da sociedade sobre normas que possam estar prejudicando a concorrência. Ou seja, a SEAI não tem como, de ofício, olhar todos os, não só mercados regulados de forma setorial, mas a regulação como um todo do governo, nos seus diversos níveis, né, federal, estadual, municipal. Então a gente entendeu que o parque seria uma possibilidade de divulgar que existe essa opção à sociedade, e então essa foi uma das primeiras grandes mudanças que nós fizemos em relação à FIARC, foi vamos criar uma chamada pública, né, um prazo, um período em que a sociedade civil poderá apresentar temas que possam ser objeto do parque. Então, foi criada, a gente entrou em vigor a Instrução Normativa 12 de 2024, em 1º de janeiro desse ano. Nós trabalhamos praticamente o segundo semestre do ano passado inteiro na redação dessa instrução normativa, e a grande novidade é essa chamada pública, que nós chamamos de procedimento ordinário, que nós pretendemos que seja pelo menos 2 vezes ao ano, ou seja, a gente abre esse primeiro ciclo, já está aberto, né, esse primeiro ciclo, e na metade do ano nós vamos abrir o segundo ciclo. Outra inovação existem 3 procedimentos. Então, o ordinário é da chamada pública, o procedimento extraordinário é aquele que a gente vislumbrou a partir do seguinte problema. Ao longo do ano entra em vigor uma norma, né, um regulamento, e os regulados, enfim, os agentes dos setores verificam que esse regulamento está prejudicando de forma demasiada a concorrência, criando custos, e se encerrou o prazo da primeira chamada pública. Como fazer? Como endereçar? Então, o procedimento extraordinário é aquele procedimento criado para aquela norma que entrou em vigor após o encerramento da primeira chamada pública. Então, ao longo do ano, se alguma norma entrou em vigor e algum interessado entende que ela está prejudicando de forma demasiada a concorrência, ele tem a oportunidade de peticionar aqui a SEAI para endereçar esse problema dessa norma que entrou em vigor. E, por fim, tem um procedimento de ofício, que, né, sob nossa responsabilidade, que a gente entende que deveria ser reservada também aqui à SEAI, a possibilidade no seu trabalho, no seu dia a dia, identificar normas que não foram apontadas nem na chamada pública e nem no procedimento extraordinário, e a gente iniciar de ofício a análise dentro do parque. E aí eu peço até licença para explicar a origem de que veio esse procedimento de ofício. Nós temos outra atividade aqui na SEAI, prevista em lei e no decreto da análise de impacto regulatório, que nós temos competência para apresentar manifestação em consultas públicas dos mais diversos atos normativos. Então, a equipe aqui da SEAI constantemente vem monitorando as consultas públicas e, eventualmente, naquelas que você verifica um ato que possa vir a ser anticoncorrencial, a gente apresenta a manifestação. Não só apenas do ponto de vista concorrencial, mas também do ponto de vista regulatório, se aquela norma cria um custo regulatório excessivo, que cria uma burocracia desnecessária. Então, a partir dessa atividade em consultas públicas, a equipe da SEAI tem verificado que, olha, a gente verificou que essa consulta pública é para acrescentar ou alterar uma norma vigente, mas essa norma que está vigente está causando problemas. Então, a consulta pública é para uma norma que pode vir a corrigir esse problema, e a gente não sabe quando que vai entrar em vigor. Muitas vezes, agências reguladoras fazem consulta pública e o ato normativo não entra em vigor. Então, a partir da identificação desses problemas, a gente vislumbrou o procedimento de ofício. Então, temos esses 3 procedimentos, mas o que a gente gostaria de entrar em detalhes aqui é o parque da chamada pública, o procedimento ordinário. Então, em linhas gerais, a primeira chamada pública entrou em vigor no dia 7 de fevereiro. A gente estimou que 20 dias seria um prazo razoável
para a apresentação das manifestações. Então, ela se encerra no dia 26 de fevereiro, e esse prazo, inclusive, a gente foi motivo de debate aqui, mas assim, como nunca tinha sido feito anteriormente, é um período de teste. Então, não necessariamente no segundo ciclo, terceiro ciclo, a gente vai manter esses 20 dias. A gente realmente, essa primeira chamada pública está sendo uma experiência nova, um teste para a gente aqui da CEAI. Inclusive, muito importante o feedback de vocês após o encerramento dessa primeira chamada pública, sobre o que vocês acharam, se as perguntas eram excessivas, se tinha pergunta demais, se o prazo foi curto, se poderiam ter mais perguntas específicas. Então, a gente agradece os membros do IBRAC, se vocês puderem dar esse feedback para a gente. Bom, então, encerrada a chamada pública, existem critérios de seleção que estão na instrução normativa, e a partir desses critérios de seleção, a gente vai tentar, diante da limitação que nós temos aqui de recursos humanos, escolher o maior número possível de temas que estejam aderentes àqueles critérios. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com, no mínimo, pelo menos, 4 a 5 temas, né? Quando a gente fala tema, é o ato normativo que foi apresentado ao parque. Então, pelo menos 4 ou 5 atos normativos ou regulações, e a gente, a partir daí, vem a segunda inovação do parque, que é um maior contato uma maior aproximação com os reguladores, né, desse ato normativo, para entender, ou seja, a gente recebe e em seguida pede a manifestação do órgão regulador sobre aquele ato. E a gente vai, não, a gente não quer ficar só naquela questão do papel, né? Vai lá, se manifesta no papel. A gente quer conversar com o regulador, então a gente fez essa previsão no parque de ocorrer uma audiência, uma reunião com o regulador, para a gente entender a origem daquele ato normativo, né? Os motivos, as justificativas, que nem sempre é possível expressar no papel. Então, tem muita coisa que a gente entende dos detalhes da regulação setorial que ou se coloca no papel, se interpreta de outra forma. Então, e também de outro lado, essa aproximação é uma forma da SEAI, na conversa, explicar por que existe a preocupação concorrencial, né? Porque que não é uma questão só de que às vezes os regulados olhavam a SEAI como um órgão do Ministério da Fazenda que quer fazer uma intervenção na minha atividade de regulador. Não é isso. É um órgão que tem a preocupação, né, prevista em lei, de promover a concorrência e que muitas vezes, principalmente dentro do governo, né, promover a concorrência dentro do governo, e a gente quer colocar que a gente tem essa competência, que de forma alguma é para coibir a iniciativa regulatória, só que a promoção da concorrência seja um elemento de preocupação do regulador, não apenas aquela preocupação final do regulador, que é, obviamente, né, por exemplo, a aviação civil tem uma preocupação enorme com segurança, mas pode ser que uma norma que almeje melhorar a segurança possa aumentar os custos regulatórios, aumentar barreiras de entrada. Então, como fazer esse equilíbrio, né? Nem sempre é possível, e então a gente quer entender se você vai realmente aumentar os custos regulatórios, por que não existe outra solução viável, né? É mais ou menos o que seria as preocupações que o regulador tem que endereçar na AIR, né, na análise de impacto regulatório, em relação à concorrência. Só que aí a gente é um outro lado do parque, é isso, não é apenas acusar que aquela norma ela é anticoncorrencial, que ela eleva o custo regulatório. É conversar, entender por que ela faz isso e se existe outra solução viável
né, na alteração da norma, enfim, ou eventual revogação da norma, para endereçar o problema concorrencial, sem prejudicar a finalidade da norma lá, que é a regulação setorial. Então, em linhas gerais, esse é o parque, e, enfim, eu acho que a parte mais detalhada de procedimento, enfim, a gente pode discutir, né, nas perguntas que vierem aí no Q&A e obviamente, né, da diretoria aqui do IBRAC. Ravi, boa tarde, Cristiane. Primeiro, agradecer novamente a presença nesse evento, agradecer a presença de todo mundo, estamos com um quórum bem interessante aqui. Reforçar para todos os participantes, caso tenha alguma pergunta para fazer, tanto para a Cristiane quanto para o Ravi, pode colocar aqui no Q&A que a gente direciona aqui para os convidados. Muitíssimo obrigado pela exposição, Ravi, acho que foi excelente, deu para dar início às nossas discussões aqui, pontuando um pouco, acho que um pouco da racionalidade do parque e algumas alterações com relação ao FIARC. Acho que muita gente estava questionando quais são as principais alterações com relação ao FIARC, eu acho que você pontuou muito bem aqui, essencialmente algo como uma maior participação da sociedade na contribuição com a secretaria, e um diálogo talvez um pouco mais construtivo no sentido de sugestões, talvez, e trabalhar muito perto com a agência, que eu acho muito interessante. E a primeira pergunta que eu faria para vocês, tanto para a Cristiane quanto para o Ravi, seria a motivação para essas mudanças em relação ao FIARC. Teve um diagnóstico específico? Quais lições que a gente teve com relação ao FIARC que levam a essas alterações e eventuais outras mudanças que vocês queiram destacar em comparação com o FIARC? Tá ótimo, Henrique. Obrigado pela pergunta. É bem isso na linha do que eu já falei, do que você apontou, dessa aproximação com as agências reguladoras. E qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico é que a função, a atividade de promoção da concorrência, de advocacia da concorrência, não estava sendo efetiva. Por quê? Você pegava uma norma, fazia uma extensa análise, demonstrava que a norma era anticoncorrencial, tinha efeitos anticoncorrenciais, aumentava a barreira de entrada, enfim, tudo aquilo que quem trabalha no antitrust já conhece, e não acontecia nada depois. Tá? A norma continuava em vigor, tinha aquela questão lá da lei de liberdade econômica, do abuso, enfim, mas a gente também, essa parte não é com a CEAI, do enforcement, a gente viu que também não gerou efeito algum, né? Eu não tenho conhecimento de alguma alteração regulatória decorrente da FIARC, e também de outro diagnóstico de que, não só no Brasil, isso acontece em várias jurisdições, a gente também ouvia falar muito isso, que o órgão responsável pela advocacia da concorrência, em outros países, seria o CAD, também faz promoção da concorrência, estudos de mercado, você faz um estudo, uma análise aprofundada, e o parecer está lá no site, enfim, e aí que cabe ao regulado, por meio dos advogados, judicializarem, buscar Ministério Público Federal, para o Ministério Público Federal estar com uma ação civil pública, para que o regulador altere a norma. Então, esse foi o diagnóstico. O diagnóstico é falta de efetividade. Então, obviamente, a gente não tem competência para intervir em outros órgãos, nem queremos ter. Acho que esse não foi o intuito da lei, né? Não faz o menor sentido. Então, como a gente não tem esse poder de decisão vinculativa, a saída, uma das opções que a gente entendeu que seria interessante seria essa aproximação com o órgão enfim, uma das soluções foi identificar o problema e já propor uma redação, né? Aí vai depender, obviamente, né, se por exemplo, se a norma é um decreto, né, temos aqui dentro da administração direta a gente até consegue ter uma conversa melhor com a Presidência da República, vamos alterar o decreto. Se é uma norma da agência reguladora, ela tem autonomia, independência, vamos conversar com a agência reguladora, mas já vamos apresentar uma redação.
Quando é lei é mais difícil, é Congresso, né? Mas nada impede que via assessoria parlamentar do Ministério da Fazenda, a gente também, olha, nós temos essa proposta aqui de alteração legislativa, enfim, você pode até buscar alguns parlamentares que se interessem pelo tema e propõem uma alteração legislativa via Congresso. Ou sai um PL via presidência, o que é mais difícil, a gente sabe dessas dificuldades. Mas acho que o foco maior são os reguladores, e daí a ideia de aproximação. Então, e a chamada pública nos dá uma certa legitimidade para essa atuação, a partir do momento que a gente mostra que é uma demanda da sociedade. Não foi um denunciante específico que chegou aqui, apresentou um tema, ou que foi de ofício da SEAI. Então, a gente imagina que o mesmo ato normativo pode ser objeto de mais de uma reclamação. Pode ser que isso ocorra. E se a gente, inclusive, isso pode ser uma das hipóteses de escolha, né? Demonstra interesse público. Se vários agentes de diversos agentes econômicos do mesmo setor econômico estão reclamando de determinada regulação. Então, a gente acredita que isso nos dá mais legitimidade para propor essas alterações. E também, outra diferença que eu ressaltaria em relação à FIARC é que há essa previsibilidade de resultado, ou seja, se a gente identificar que a norma tem problema, a gente vai sugerir uma redação. Essa é a previsibilidade, que na FIARC não tinha. E, por fim, o processo mais célere. A gente não pretende fazer um estudo extremamente aprofundado, vamos olhar no mercado como um todo, não, vamos ser bem cirúrgicos. Daí as perguntas na chamada pública, para identificar o problema. Identificado o problema, a gente vai fazer um parecer, uma análise em cima desse problema, e aí a gente tenta ser mais célere, né? Não é um processo adversarial, não tem litígio, é uma análise. Então, isso casa com a efetividade. Se existe uma norma causando problema, você vai ficar 2, 3 anos analisando? Não, vamos identificar o problema, apresentar a solução, e daí os ciclos de 6 meses. A gente pretende fazer isso tudo em 6 meses. Né? Eventualmente, pode ser que precise de uma dilação de prazo, mas a gente quer fazer em 6 meses para atacar o problema da forma mais rápida possível. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças em relação à FIARC, a partir desse diagnóstico de falta de efetividade da advocacia da concorrência. Vou aproveitar aqui e fazer uma continuidade aqui desses pontos. Primeiro, obrigada, Ravi e Cris, aí, pelas exposições e pela forma aí como vocês estão tocando essa agenda aí na SEAI. Uma das dúvidas que surgiu ali com relação a esses critérios, né, que constam ali na própria consulta pública com relação à seleção. Você até, Ravi, comentou que a ideia é ter mais ou menos 4 a 5 pilotos nessa primeira fase aí da consulta pública, né? Como é que vocês pensam, eventualmente, não sei se vai ter muita demanda, pouca demanda, mas eventualmente, numa questão de vocês terem vários para serem analisados, como é que vocês pretendem fazer um critério de seleção? É um custo-benefício? Tem alguma inter-relação com as políticas públicas que eventualmente estão sendo discutidas dentro do Ministério? Como é que eventualmente isso vai ser tocado em relação à agenda, né? Porque vai ter mais ou menos de 6 em 6 meses, mas tem ali eventualmente algum tipo de priorização? A gente já colocou na instrução normativa. Primeiro, deixa eu agradecer, né, gente, o convite. Eu vim de última hora para ajudar o Ravi aí. Quem deveria estar aqui é o Gustavo, já ele entra. Mas quando ele entrar, mas enquanto ele não entra, eu vou ajudando o Ravi aí nas perguntas e falando um pouquinho mais sobre o parque. A instrução normativa, a gente já previu a ideia, dá um passo atrás, ó, o Gustavo acabou de entrar. Um passo atrás, a ideia da chamada pública como o Ravi falou, né, dar essa previsibilidade, dar, na verdade, essa legitimidade, mas dar previsibilidade também. Então, todo mundo sabe, né, a ideia é essa, todo mundo sabe que vai abrir de 6 em 6 meses, que vai ter a chamada pública, que a sociedade vai contribuir, que a gente vai escolher dentre aqueles temas. E a ideia da chamada pública dá essa transparência também, né, porque no FIARC, enfim, a sociedade, empresas, associações, entravam com essa demanda e ninguém sabia exatamente o que estava ali, se estava, se não estava, se tinha mais de uma pessoa, se não tinha. Então, a gente quer dar mais transparência mesmo, e essa é a ideia. Mas é claro que a gente não vai conseguir, se chegar a 100, a gente não vai conseguir ver 100, né?
Como o Ravi falou, a gente consegue talvez ver 4 ou 5, dependendo aí do que vier, 4 ou 5 demandas, né, normas. E o que a gente colocou na instrução normativa são os critérios para selecionar isso, né? Então, de relevância, de impacto, se o órgão fez ou não a análise de impacto concorrencial, que é algo que a gente tem discutido, que é algo que a gente tem tentado levantar essa bandeira dentro da administração direta e indireta, né, da importância da análise concorrencial. Então, na verdade, como esse é o primeiro ciclo, a gente vai ver como que vai vir, dependendo do tamanho da demanda, dependendo da quantidade de contribuições, de coisas que vierem, a gente vai precisar realmente afunilar muito mais, né? Às vezes a gente vai ter 20 coisas super interessantes, mas a gente vai ter que, de fato, afunilar muito mais e escolher assim, ali 4 ou 5. Mas a ideia justamente é focar na relevância mesmo, tanto relevância de setores econômicos, não só no tamanho do setor econômico, mas como que ele se interconecta com outros setores da economia. A gente sabe que tem setores econômicos que têm aí impactos em toda a economia, né? E outros que são mais localizados. O potencial também de impacto concorrencial, então, né, a urgência, acho que o impacto concorrencial, ele traduz muito a urgência de a gente olhar para aquilo, né, então se a gente vê que é um impacto concorrencial muito grande, e a ideia também é ter essa transparência de como a gente vai fazer esse primeiro ciclo, até para a gente receber constantes feedbacks aí, se está transparente o suficiente, se faz sentido como a gente está fazendo. Mas a verdade é que esse primeiro ciclo, óbvio que a gente previu, a gente discutiu muito, a gente conversou muito sobre como isso vai se dar e a gente tentou traduzir isso para a instrução normativa, mas é claro que o grande teste vai vir agora quando fechar a chamada pública e a gente de fato tiver que escolher, mas o nosso norte é esse, né? É relevância, a importância e o impacto concorrencial disso, né? Os mais graves, os mais relevantes é o que a gente quer atacar primeiro. Bem, bom, rápido, então, introdução aqui do subsecretário Gustavo na conversa. Gustavo, muito obrigado aí por se juntar a nós. Está devidamente avisado aqui para todos que você teve um chamado urgente que precisou atender, mas né, prontamente já conseguiu fazer parte aqui da nossa conversa. Então, obrigado né, novamente aí pela sua presença e participação nesse evento. Super interessante o tema, né? Estamos com a sala cheia para ouvir a CA, ouvir a Cris e o Ravi sobre o parque. Então, eu não sei se você tem algum comentário adicional em relação ao que a Cris acabou de colocar, senão eu passo a palavra aqui para os meus colegas para a gente continuar o bate-papo e você também poder responder aí as perguntas nossas e do nosso público aqui. Obrigado. Não, Ricardo, só cumprimentá-los, pedir desculpas novamente, foi um chamado do gabinete do ministro que eu tive que atender, mas aqui estamos muito bem representados pelo Ravi e pela Cris, então queria só cumprimentá-los aí, Renê, Ricardo, Flávia, Fabiana, Andréia e Henrico, e todos que estão nos assistindo também. Sei que o pessoal respondeu muito bem, melhor do que eu, as perguntas que vocês já fizeram, então estou aqui só para acrescentar um pouquinho também, e queria agradecer, Ricardo, em seu nome aí a todos do IBRAC pela oportunidade que vocês estão dando para a gente de divulgar essa iniciativa nossa. Tenho certeza que Ravi e Cris já comentaram, mas é uma iniciativa muito importante para a gente nessa agenda, que é uma agenda maior de advocacia da concorrência. São vários temas que a gente tem trabalhado em cima disso, acho que o principal deles, todos vocês já conhecem, que foi o relatório de plataformas digitais, que já foi divulgado, o secretário Marcos já esteve em um evento com vocês para divulgar também. Temos algumas outras iniciativas e o parque, com certeza, é uma das principais. Então, para a gente é muito importante, sabendo o alcance que o IBRAC tem com a sociedade, com a academia especializada na área de concorrência, para a gente é muito importante ter essa oportunidade de divulgar, para que, de novo, a gente consiga receber o maior número de temas possíveis. Isso, acho que vai engrandecer muito o nosso trabalho. Mas podem ficar à vontade de continuar na sequência da conversa que eu participo por aqui. Bem-vindo, Gustavo. Bom, eu vou continuar aqui. Bem-vindo, Gustavo. Olá, Ravi, Cristiane.
Eu tinha uma pergunta, mas de certa forma o Ravi acabou fazendo algum comentário sobre ela, então eu vou complementar, que é sobre o procedimento de ofício para aquelas consultas públicas, regulamentos ou normas que ainda não estão vigentes. Então, eu queria saber se esse tipo de regulamento também pode ser analisado ou apresentado via chamada pública no procedimento ordinário, tá? E também queria complementar aqui com uma questão, no sentido de saber a visão de vocês sobre decisões que não se revestem formalmente das características de um ato normativo, mas que elas, de certa forma, acabam impactando no ambiente competitivo. Por exemplo, algumas políticas fiscais, né, de benefícios fiscais, em que gera alguma distorção no ambiente competitivo. Como que vocês vão lidar com isso, se isso vai estar abarcado aí no parque? É isso. Oi, Flávia, já que eu cheguei, eu vou responder essa, e depois a gente volta à sequência aí com Ravi e Cris. Mas, assim, e eu quis responder essa justamente porque foi uma pergunta muito interessante. Gostei muito do enfoque que vocês trouxeram. Acho que passando inicialmente em relação aos atos que ainda não estão vigentes, aí a gente precisa avaliar um pouquinho o tipo de ato que a gente está falando. Porque se é um ato de agência reguladora que está submetido à consulta pública, que está numa audiência pública, algo nesse sentido, a gente já tem por força lá do artigo 19 da lei do SPDC a competência de avaliar esses atos e manifestar quando for considerado pertinente. Então, todos esses atos que são submetidos à consulta pública ou audiência pública por agências reguladoras, mas também a maioria dos atos que não são de agências reguladoras, mas que são atos normativos submetidos à consulta, a gente está frequentemente olhando, monitorando esses atos. E aí, é claro que a gente recebe essas manifestações da sociedade, toda vez que a gente recebe alguma agenda aqui para falar sobre algum ato desse, a gente sempre deixa as portas abertas, então deixo aqui as portas abertas para que, se tiver algum ato dessa característica, podem encaminhar para a gente aqui na CEAI alguma manifestação, pedir reunião, que a gente sempre, à medida que a agenda permite, recebe. Mas aí eu não acho que o parque seja o caminho correto, o caminho mais adequado. O que a gente está pensando para o parque são normas que já estão produzindo efeitos anticoncorrenciais na sociedade, no mercado. Então, é muito mais para normas que já estão postas. Claro que você pode ter uma norma que já está publicada, mas com vacácio, que ainda não entrou em vigor, e aí eu acho que entra no caminho do parque também. Mas essas que ainda estão em elaboração, a gente recebe, claro, mas eu acho que não pela chamada, e aí isso acho que dá mais flexibilidade até para quem quer contribuir, porque, como o pessoal já deve ter explicado, a gente tem essas chamadas 2 ciclos anuais, a cada 6 meses. Então, esperar abrir uma chamada para submeter uma norma que está em consulta, às vezes a gente perde a oportunidade da consulta pública aberta. Então, por isso que é melhor fazer ainda quando o ato está em discussão. Eu acho que em relação a esses atos que não são propriamente regulatórios, né, vamos chamar assim, então é uma política pública, é uma política fiscal, uma política tributária, a gente tem todo interesse em receber esse tipo de sugestão. Eu sempre venho dizendo isso, que acho que o grande papel da CEAI é trazer essa discussão concorrencial para a política em geral. Por isso que se houver uma norma da Receita, uma norma do Ministério da Agricultura, que não é propriamente, e aqui citando exemplos aleatórios, tá, pessoal? Não é nenhum direcionamento para a Receita ou mapa, não. Mas se tiver algum ato de política pública, um ato tributário, um ato de comércio, aquilo que for, a gente está super interessado em agregar nessa discussão, porque aí eu acho que é onde existe um vácuo maior, talvez, na administração pública e que a gente não pode deixar que aconteça. Eu acho que esse é um dos papéis que a lei do SBDC prevê para a SEAI. Boa tarde, Ravi, Cristiane, Gustavo. Agora, a minha pergunta aqui, que na verdade também já foi, de certa forma, respondida, era sobre a meta e o limite, se haveria algum tipo de meta ou limite de normas a serem analisadas a cada período, né? E vocês comentaram que vocês estão com essa meta de 4 ou 5 normas por semestre, que parece um número bastante relevante, né? Imagina, no ano, se vocês conseguirem analisar 8 a 10 normas, dependendo da complexidade, parece um número interessante.
Mas aí a minha pergunta complementar a isso é como vocês estão pretendendo se organizar internamente para isso, em termos de alocação de recursos e de servidores mesmo, né? Se vocês pretendem ter uma equipe alocada a isso, se eventualmente determinados servidores podem participar de uma análise e não de outra, e enfim, a pergunta seria nesse sentido. André, eu vou responder essa porque eu entrei atrasado, então, mas eu gostei da pergunta também, até para explicar um pouquinho da nossa estrutura, para quem não conhece a CA e da forma como ela está organizada hoje. Hoje, a subsecretaria tem 4 coordenações gerais, que a gente chama aqui estruturadas. 3 delas eu costumo chamar que são coordenações setoriais, então tem setores específicos de estudo. A gente tem uma que estuda o setor de energia, mineração, outra com transporte, saneamento, meio ambiente, e a outra com saúde, telecomunicações e setor audiovisual. Posso ter esquecido algum setor, mas basicamente essas 3 coordenações, e tem a coordenação geral que o Ravi coordena, que é a coordenação de promoção da concorrência, que é uma coordenação transversal. Ela estuda os temas que não são alocados nesses setores regulados, que eu mencionei nas outras coordenações setoriais, e ela também traz essa visão mais pura de advocacia da concorrência. Então, dentro das coordenações setoriais, a gente tem até um perfil de servidores muito mais da área de regulação do que da área de concorrência, servidores que vêm de agências reguladoras, e na área do Ravi a gente tem aí sim pessoas que já têm um background maior na área de concorrência. A Cris ajuda aqui pelo gabinete, a gente tem mais pessoas chegando para nos ajudar. Então, o arranjo que a gente pensa para promover os estudos é sempre ter uma pessoa da área setorial responsável por aquele tema, acompanhada por uma pessoa que tem um background mais específico de concorrência para trazer essa fundamentação teórica. A gente acha que dessa forma a gente consegue combinar o conhecimento daquele mercado específico com o conhecimento de teoria, de defesa e promoção da concorrência. Isso vale muito agora para esse primeiro ciclo, mas não sei se isso estava no mapa de vocês para as perguntas mais adiante, mas a gente tem uma previsão na instrução normativa de fazer parceria com a comunidade acadêmica para desenvolver os estudos do parque. Para esse primeiro ciclo, a gente não foi capaz ainda de estruturar esse processo, e como a gente queria garantir que a gente teria 2 ciclos em 2025, para que a gente também seja capaz de ter 2 ciclos em 2026, a gente publicou essa primeira chamada pública ainda sem essa parte estruturada, mas está no nosso pipeline aqui de atividades, estruturar essa parte de parcerias com a comunidade acadêmica. E aí, a gente ainda está estudando como fazer isso, mas a ideia é que a gente traga também a comunidade acadêmica para nos ajudar a fazer esses estudos, aproveitar experiências que já são construídas fora do governo, fora da administração direta, para que a gente consiga exatamente dar mais vazão aos estudos. Então, por isso que a gente tem uma meta um pouquinho ousada de fazer 8, 9 estudos por ano, porque a gente está contando muito com vocês aí do outro lado do painel também, para nos ajudar a fazer esse tipo de estudo. Gustavo, aproveito para cumprimentá-lo também e agradecer pela participação no nosso evento. Eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas, uma nossa e uma aqui da plateia, que a gente começou a receber pergunta da plateia. Encorajar todos que tenham dúvidas, por favor, mandem aqui no Q&A. A primeira pergunta aqui a Fernanda Costa, da Bifina, uma pergunta se a análise da concorrência, da promoção da concorrência, né, ela vai se dar apenas no quesito de ampliar a concorrência ao máximo, né, tentar tornar o ambiente mais competitivo possível, ou também evitar eventuais distorções, eventuais concorrências desleais, onde não existe isonomia regulatória, por exemplo. Quando a regulação cria alguma distinção entre agentes que eventualmente prestam serviços que sejam substitutos, mas impõe ônus regulatórios em apenas um desses tipos de agente, por exemplo. E complementaria com uma pergunta também, talvez um pouco mais procedimental, até muito na linha do que foi falado aqui, da racionalidade do parque, de dar mais transparência para a sociedade, levar em consideração eventuais solicitações e dar maior legitimidade, se pretende que os processos sejam públicos, obviamente omitindo informações sensíveis e confidenciais, mas se os processos serão públicos e acompanháveis ao longo do ciclo dos 6 meses.
Henrique, eu vou começar da segunda pergunta, que é mais fácil. Sim, os processos serão públicos, obviamente, né, respeitados lá os critérios de restrição de acesso, mas a ideia é que sejam públicos, inclusive quando nós formos divulgar os atos normativos temas selecionados, né, provavelmente não, vai ter um processo SEI de análise de cada um desses atos normativos, então vai ter o número do processo e o processo vai ser público, nessa linha que queremos dar de total transparência para o parque. E em relação à pergunta da Fernanda, Fernanda, a análise, o objetivo é mais em relação à segunda parte realmente da sua pergunta do que a primeira, né? O objetivo é mais analisar atos que possam estar produzindo efeitos anticoncorrenciais, prejudicando a concorrência, né? Então, esse é o objetivo do parque. Obviamente, a gente vai olhar também normas que possam estar evitando ampliar a concorrência, poderiam estar promovendo a concorrência e não. Mas o objetivo primeiro do parque são aquelas normas realmente que estão prejudicando a concorrência, gerando efeitos anticoncorrenciais. E isso, até adiantando aqui como que são os critérios de análise, os critérios de análise para saber se essa norma é de concorrencial ou não, a gente se vale muito daquele checklist da OCDE, né, o primeiro foi feito em 2008, se eu não me engano, teve uma recente atualização, alguns 3, 4 anos atrás, né, que lá no checklist você já vê, a norma concede exclusividade a um agente econômico, a norma concede vantagens às empresas incumbentes em relação aos novos entrantes. Então, aquele checklist já meio que orienta a nossa atuação para saber quais normas seriam prejudiciais à concorrência ou não. Deixa eu aproveitar aqui, Ravi, e comentar um pouco sobre essa questão, né, que vocês pretendem dar publicidade e tem aí um certo número limitado. Eventualmente, se vocês tiverem ali uma quantidade maior e vocês selecionando esses primeiros, vocês vão depois, na sequência, os demais que também estão ali numa prioridade, eles entram na fila ou tem na sequência, no próximo 6 meses, essa fila, como é que ela é reajustada? Essa é uma primeira dúvida. E uma outra dúvida é com relação à eficácia. Como é que vocês pretendem, do ponto de vista um pouco mais operacional, avaliar a eficácia dessas análises que vocês estão fazendo do parque, né? Isso eventualmente vai ter um certo observatório da concorrência, né? Para tentar fazer alguma medição do antes e depois. Como vocês pretendem enquadrar do ponto de vista de efetividade mesmo da norma, né? Ali, das mudanças. Deixa eu adicionar uma pergunta também. Sempre que a gente coloca o procedimento em publicidade e você permite que vários agentes se manifestem, em determinado momento isso pode ganhar um caráter mais contencioso, vamos dizer, contencioso, adversarial, né? Você tem interesses que passam a se confrontar, ficar contrapostos. Como é que vocês vão procurar trabalhar com isso, com essa possibilidade, até mesmo porque aqui já tem vários advogados na plateia e já estão de olho no procedimento. Deixa eu ver se eu posso responder essa, e aí Cris e Ravi me ajudam. Depois eu vou precisar de ajuda para lembrar da pergunta da Fabiana. Mas, Renê, assim, é um ponto importante, a gente tem procurado aqui internamente construir um embasamento para essas análises que a gente vai fazer, tanto nessa parte de seleção das normas, quanto na parte depois da análise das normas selecionadas em si, justamente para garantir uma conformidade, uma governança em relação a esse processo, para não abrir margem para esse tipo de questionamento que foi escolhido determinado setor, determinada manifestação de certo agente em detrimento de outros. Acho que, assim, é uma questão muito difícil de ser absolutamente objetiva. A análise das normas que serão selecionadas, ela tem um caráter natural de subjetividade, que é um caráter de atendimento ao interesse público, de relevância e conveniência para a administração. Então, certamente haverá um grau de subjetividade nessa análise que a gente procura mitigar ao máximo. Mas eu acho que a forma que a gente, tentando responder objetivamente a sua pergunta, a forma que a gente está procurando
trabalhar para evitar esse tipo de contenda no futuro é tentar ter sempre as condições pré-estabelecidas, com bastante clareza e transparência. Assim como a gente divulgou o questionário com perguntas obrigatórias, perguntas que são não obrigatórias, opcionais para os agentes. A gente está, nesse momento, trabalhando nessa formatação dos critérios que a gente vai utilizar para selecionar as normas e, passado essa etapa, a gente vai tentar trabalhar sempre com a análise feita de forma padronizada, e aí o Ravi lembrou bem do guia da OCDE de análise concorrencial. Então, acho que é dessa forma que a gente traz mais segurança para todos, que por mais que haja um grau de subjetividade, não existe nenhuma preferência, nenhum favorecimento a nenhuma parte. Fabiana, lembra as suas perguntas? Vou relembrar aqui, acho que as dúvidas eram com relação à eficácia, né, de como é que vocês pretendem fazer a avaliação ali, uma medição, né, vai ser um observatório, eventualmente, como é que a gente consegue medir aí em termos de ambiente de negócios, né, você tem alguma previsibilidade para isso? E outra dúvida que tinha colocado, assim, vocês colocam por hora 4 ou 5, né, nessa primeira consulta. Eventualmente, tendo mais e outros também prioritários, isso fica como em termos de prioridade para as próximas avaliações, né? E aproveitando uma da pergunta aqui do João, sem querer tomar muito tempo, mas também falando um pouco sobre se está previsto o desenvolvimento de algum guia prático específico para orientar um pouco, né, nessas tratativas, ainda que tenham as perguntas já lá na consulta, se tem alguma visibilidade com relação a isso. Obrigada. Ótimo. Em relação às normas que não forem selecionadas nessa primeira etapa desse primeiro ciclo, é natural que, se a gente conseguir finalizar o estudo antes da finalização do ciclo, que a gente possa iniciar um novo estudo, mas aí sempre pensando que em 6 meses a gente tem que abrir o segundo, né? Então, se me sobrar 1, 2 meses, provavelmente eu não serei capaz de finalizar esse estudo antes da próxima abertura, e talvez a gente prefira esperar o segundo ciclo do que iniciar um estudo dentro do primeiro. Mas, assim, não tem nenhuma restrição, é que a gente incorpore novos estudos no decorrer do ciclo, depois desse primeiro acolhimento que a gente vai fazer. Até porque a instrução normativa prevê que a gente pode fazer estudos de ofício também, então tá bastante flexível. Em relação à análise de efetividade, Fabiana, assim, a gente está muito mais pensando nesse primeiro momento em uma análise de produto do que de resultado. E eu vou explicar isso. Assim, a gente vai fazer o estudo, chegará a alguma conclusão e proporá alguma alternativa. O que a gente vai conseguir medir depois, no futuro, é se essa alternativa foi implementada ou não. Medir o resultado da implementação dessa alternativa no mercado, a gente acha que demanda um tempo maior e até uma estrutura que consuma muito mais recursos. Então, assim, é natural que a gente não consiga fazer isso para todos, isso é absolutamente verdadeiro. Se a gente conseguir pegar um setor e fazer um estudo de resultado, de efetividade mesmo da proposta que a gente sugeriu após a implementação dela, vai ser muito bom. Mas aí eu acho que a gente começa a ter também outros atores que podem nos ajudar nessa análise de melhoria do mercado. A gente sabe que o Ministério da Indústria tem um olhar também para essa parte regulatória, o próprio Departamento de Estudos Econômicos do CAD tem dentro das suas missões fazer estudos de mercado. Então, aí a gente acha que essa competência de avaliar o resultado das propostas já implementadas, tem vários atores para nos ajudar nessa missão. Pegando em relação ao guia, aí eu vou passar para o Ravi, se o Ravi quiser falar sobre a nossa iniciativa, que é um guia de análise de impacto concorrencial, que entra dentro de um outro contexto, mas que a gente acha que pode ser bastante útil aqui no âmbito do parque também. Vai lá, Ravi. Falar rapidamente do guia de análise de impacto concorrencial. Qual que foi, de onde surgiu? Qual que foi a origem desse guia? Já existe a prática por algumas agências reguladoras, principalmente as federais, de fazer análise de impacto regulatório. E muitas vezes a gente verificava que a questão concorrencial não estava abarcada nessa análise de impacto regulatório. Tinha outras questões econômicas lá, enfim. E o governo atual está discutindo reformar o decreto, né, que determina a análise de impacto regulatório, né,
a última alteração desse decreto foi em 2020. Então, nessa reformulação, nós temos conversado com a iniciativa do Ministério do MDIC, e nós temos conversado com o MDIC para que a análise de impacto concorrencial seja um quesito da análise de impacto regulatório, desde que, aí eu volto ao checklist da OCDE, desde que aquela norma indique, cause algum dos problemas ali identificados no checklist da OCDE, né? Não é uma coisa que assim, toda norma vai ter uma análise de impacto concorrencial, não, é somente se ela tiver o potencial de gerar impacto concorrencial. Tendo o potencial, você faz a análise, e aí a análise verifica, ela tem o potencial, mas não gera impacto, ou o impacto é diluído no resultado final da norma. Ou gera, então eu tenho que encontrar, né, dentro daqueles critérios da IR, uma outra solução para resolver o problema. Não encontrando a solução, não é porque a norma gera problemas anticoncorrenciais que você vai deixar de aplicar a norma reguladora, que nem eu falei no início do webinar. Então, você tem que justificar, e esse que é o ponto importante, justificar por que você quer aquela restrição à concorrência, porque no fim do dia você tem um problema maior para resolver, que diante do interesse público, da coletividade, suplanta os prejuízos à concorrência. Então, o guia é para isso, né, fazer com que os reguladores comecem a pensar em concorrência e não ver concorrência como um entrave à atividade deles, né? E isso dentro dessa política maior que o Gustavo falou, que a gente está implantando aqui dentro do governo federal como um todo, dentro da SEAI, de promoção da concorrência. O que disso decorre? Que muitas normas que podem ser objetos futuros do parque, elas já vão vir com a AIR, com a justificativa por que ela pode causar um prejuízo à concorrência. Já tem uma justificativa ali. Então, nesse ponto, a gente entende que o guia de AIC vem nesse sentido, de orientar a agência a fazer essa análise, identificar se existe um problema concorrencial e justificar, né, caso restrinja de alguma forma a concorrência à norma, ela justificar. Porque isso certamente vai evitar que essa norma no futuro seja objeto do parque, não só seja futuro objeto do parque, mas não prejudique a concorrência. Então, o guia, a gente está trabalhando o guia, e aí a gente pretende, independente de como virá a redação desse decreto, que a gente também não sabe quando vai sair esse decreto, né? Está em discussão ainda dentro do governo. Independente do decreto, a gente quer colocar esse guia, porque a gente entende que vai nos auxiliar nas nossas análises aqui do parque, e também vamos deixar como um produto para que, ainda que a AIC não seja obrigatória, você tem um guia emitido pela SEAI, pelo Ministério da Fazenda, de boas práticas regulatórias, né, no que tange ao aspecto do impacto concorrencial. Bom, pegando o gancho aqui na pergunta que a Fabiana fez, o ano passado, em conversa com a então secretária, ela comentou sobre esse Observatório Nacional de Concorrência. Se vocês puderem falar um pouquinho em que pé que está isso, até porque ele pode ter uma função aí importante também na identificação, né, de problemas. E também pegando outro gancho aqui no comentário do Renê, como que a secretaria ela pretende incorporar o feedback das partes interessadas e da sociedade civil para aprimorar o parque em futuras edições? Só essas duas perguntas. Flávia, eu vou responder essa. Em relação ao Observatório Nacional da Concorrência, é um projeto que a gente continua conduzindo aqui internamente. É um projeto que tem sido muito mais moroso do que a gente gostaria, justamente por conta dessa interface com entes subnacionais. Essa interface entre União e entes subnacionais, ela nem sempre é muito fácil, e especialmente nesse tipo de projeto em que buscar uma quantidade importante de dados é importante, porque de pouco resolve a gente estabelecer um Observatório Nacional da Concorrência com dados de 2 estados e um município. Não era esse o
o objetivo da proposta. Lembrando que essa iniciativa do Observatório Nacional da Concorrência era justamente mapear, tanto no nível federal quanto no nível estadual e municipal, a maturidade institucional desses atores nesse aspecto da defesa e da promoção da concorrência. Então, a gente tem tido uma certa dificuldade de conseguir essa interlocução com esses atores para que a gente consiga dar essa formatação inicial ao observatório. Então, a gente continua trabalhando, mas o projeto tem caminhado mais lentamente do que a gente gostaria. Em relação a incorporar sugestões de melhoria no próprio procedimento em si, eu até respondi uma pergunta aqui no Q&A, como que a gente recebe manifestações. A gente sempre recebe pelo e-mail sre@economia.gov.br. Então, sempre podem nos encaminhar por lá que a gente dá o tratamento. Se quiserem pedir agendas, a gente sempre tenta atender na medida do possível. E é isso, acho que Ravi e Cris certamente comentaram no começo, esse é um trabalho que a gente está também aprendendo fazendo. A gente fez essa reformulação a partir da experiência que a gente viu do FIARC e tentando aprimorar aqueles pontos que não foram bem tratados na versão anterior, e é natural que essa versão nossa também tenha pontos a serem aprimorados no futuro. E a gente está sempre à disposição para ouvir essas sugestões. Legal. Eu vou colocar aqui uma pergunta que apareceu no Q&A, sobre eventual preocupação de que o parque poderia eventualmente ser usado por players com posição dominante, de certa forma, para uma finalidade inadequada. E aí, enfim, também a complementação é que há setores mais complexos que outros e a disponibilidade de recursos da CEAI podem ser limitados na execução das análises. Eu acho que aqui uma ponderação realmente da eventualidade de uma análise ser muito pautada numa visão exclusiva de uma empresa, se vocês já estão se antevendo alguns mecanismos para tentar neutralizar isso, talvez eventualmente colocando em consulta pública uma solução que vocês tenham pensado, ou também monitorando, eventualmente você vai ter algum mecanismo de monitoramento da solução proposta, uma vez que ela venha a ser implementada, ou eventualmente até algum tipo de instrução por parte da CEAI para consultar outros agentes econômicos que eventualmente possam ser afetados. Essa aqui, eu vou aproveitar que eu continuo aqui e vou pegar. Eu acho que não necessariamente tem uma preocupação específica em relação a isso, porque eu acho que todo mundo que está aqui, né, na CEAI, tanto que quem já trabalhou mais com regulação e vem de agência reguladora, quanto, né, eu e o Ravi, que tivemos bastante experiência lá no CAD, vários anos lá no CAD, a gente está bastante acostumado com agentes econômicos tentando utilizar a administração pública para os seus próprios interesses, né, os seus interesses privados. Então, isso eu acho que é algo que a gente está bastante acostumado e bem tranquilo em saber identificar e resolver. E acho que uma das formas que a gente tem para isso, uma ferramenta muito importante que a CEAI tem, é justamente o poder de requisição. Então, chega né, à medida que a gente vai analisar essas normas, a gente pode pedir informação, tanto para quem está reclamando, obviamente para o órgão regulador ou para, enfim, para a entidade que emitiu ali aquela regulação, e para outros players do mercado também, né? Eu acho que o ideal é a gente olhar para o mercado como um todo e não olhar individualmente para aquela empresa. E nesse aspecto, eu acho que dá para fazer um paralelo ali com uma análise de uma conduta ou de um ato de concentração, que você tem que olhar o mercado como um todo. E eu acho que na análise do parque ainda mais, né? Porque você de fato tem que olhar como que aquela norma ela impacta todo o mercado e não só uma empresa ou outra empresa. Então eu acho que ela não está entre nossas. É uma excelente pergunta da gente de olhar para isso. Mas eu acho que e até com o time que a gente tem aqui, de gente mais especializada em regulação, pessoas que vieram mais da concorrência ali, enforcement ali de concorrência, acho que a gente tem um time com bastante capacidade de identificar essas coisas e saber pedir as informações corretas para analisar o impacto da regulação como um todo. E eu acho que tinha mais uma segunda parte que eu talvez tenha me escapado.
Não, acho que está respondido, É Cris. isso? Obrigada. Só complementar, André, em relação à sua pergunta e à resposta da Cris, acho que outra ferramenta que pode dar bastante tranquilidade para os agentes é justamente a transparência e a publicidade dessas análises que a gente vai fazer. A gente vai divulgar os temas que foram selecionados, as normas que a gente vai analisar, e a gente vai abrir para manifestações depois que os temas estão selecionados, justamente para garantir que todos os agentes de qualquer lado que esteja desse mercado tenham a possibilidade de ser ouvido dentro desse estudo que a gente vai fazer. Isso também dá bastante tranquilidade, que o estudo não vai ser conduzido por um viés só, ninguém precisa ter medo, ninguém vai ser surpreendido com o estudo do parque que surgiu do nada. Ele sempre vai ser publicado antes de ser concluído, que a gente está estudando o tema para justamente ouvir todo mundo. Obrigado, Gustavo, isso dá um baita conforto, tenho certeza, para todos. A gente está caminhando para o final, pessoal. A gente tem mais 2 perguntas aqui, então, se vocês me permitirem, acho que a gente já passou, inclusive, o horário, eu faria as últimas 2, enfim, abriria para considerações finais de todos. Mas a primeira é do professor Rui Santa Cruz. A pergunta é: incentivos estaduais e municipais são frequentemente anticompetitivos e, dessa maneira, estariam ao alcance da Lei 12.529. A pergunta que vem é: seriam alcançados pelo PAC esses incentivos? E a segunda pergunta do Piero Celan, perguntando como se dará o enforcement uma vez que os procedimentos do PAC concluírem que a norma tem caráter anticompetitivo. Quem poderá fazer tal enforcement? Henrique, vou abordar as duas e aí depois abro para Ravi e Cris, se quiserem me complementar, mas a primeira resposta é positiva, sim, regulações, incentivos estaduais e municipais também podem ser submetidos, a gente foi bastante abrangente nesse primeiro ciclo de chamada pública. É claro que, e a resposta dessa pergunta, ela conversa um pouco com a resposta da segunda, né? É natural, assim como eu respondi na pergunta da Flávia, que essa interlocução entre níveis diferentes de governo, ela seja um pouquinho mais ruidosa do que dentro de uma instância só. Então, aí o enforcement da modificação de normas que são de nível subnacional, ele já fica um pouquinho mais prejudicado. Pegando o enforcement da implementação das soluções, esse foi um ponto que a gente buscou trabalhar nessa nova versão do instrumento, prevendo, primeiro, que a gente precisa concluir com alguma sugestão de melhoria se a gente identifica um prejuízo concorrencial daquele ato. A gente não pode apenas criticar, a gente tem que trazer uma solução de melhoria, e a gente tem que fazer essa articulação institucional com os atores envolvidos na implementação dessa melhoria. Então, se a gente está falando de um nível mais alto de grau hierárquico, uma lei, a gente precisa fazer a nossa reflexão interna sobre uma proposta de melhoria, eventualmente discutir isso com o Ministério Setorial, que seja responsável pela condução daquela política pública, pela supervisão daquele setor, uma coordenação também junto com a Casa Civil da Presidência, com a Secretaria de Relações Institucionais, que é quem faz a interlocução com o Congresso, e mesmo uma interlocução direta com o Congresso Nacional. A gente também faz esse papel de interlocução direta com o Congresso Nacional para que a gente consiga implementar essa solução. Uma das formas que a gente prevê lá, por exemplo, na instrução normativa, salvo melhor juízo está explícita lá, é a gente encontrar um projeto de lei que esteja em tramitação e que trate do assunto, para que a gente possa, dentro desse projeto de lei em tramitação, já aproveitar para implementar essa solução. É claro que a pergunta que sempre surge é, tá, mas e se não houver consenso? Se o órgão regulador, se o órgão responsável não concordar com a conclusão do estudo, não quiser implementar a solução, faz parte. E aí a gente precisa entender que a nossa posição aqui é muito mais de tentar articular, tentar convergir interesses para aquela solução, do que uma posição de confronto. Então, a gente não está aqui para colocar a exposição de ninguém, nada. A gente vai tentar implementar a solução nessa posição muito mais de diálogo, de convencimento, de mostrar a robustez técnica do estudo e a vantajosidade da solução que a gente propôs, do que tentar impor uma solução que a gente não tem o poder de impor. Se for um ato do Ministério da Fazenda, é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais poder para impor, mas também, assim, a maioria dos atos não serão atos do Ministério da Fazenda, então a gente precisa sempre partir para essa lógica de promover uma maior coordenação
do que uma lógica de imposição de soluções. A gente não tem, felizmente, a gente não tem o poder de solucionar tudo, porque seria muito poder concentrado em apenas poucas mãos. Então, é mais ou menos nessa linha que nós vamos. Maravilha. Maravilha. Bom, não sei se Cris e Ravi tem algum comentário adicional, senão eu já passaria ao encerramento. Aí agradecendo enormemente Gustavo, Cris, Ravi, né, pelo tempo aí, pelos esclarecimentos, foi excelente. Eu tenho certeza que foi excelente, porque temos aqui mais de 100 pessoas na sala, depois de estourar o tempo regulamentar, já estamos nos acréscimos aqui, e mesmo assim, segunda-feira, bruta, à tarde, a sala cheia, né? Então, agradeço demais, agradeço aqui aos meus colegas, Flávia, Fabi, Henrico, André, por terem conduzido essa excelente conversa. Então, em nome do IBRAC, a gente fica a postos para novas conversas. Estão anotados aqui alguns deveres de casa, inclusive o comentário, né, uma reflexão aí sobre o questionário, né? A gente com certeza vai continuar esse papo de avaliar e ajudá-los a pensar nas ferramentas, né, de promoção da concorrência, né? E sem dúvida, né, o parque aí como a menina dos olhos do momento, né? Nesse conjunto de instrumentos. E então contem conosco. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao nosso presidente René Medrado. Só reforçar os agradecimentos, subsecretário Gustavo, Ravi e Cris. Acho que realmente reforça bem aqui a janela, o caminho aí da advocacia da concorrência, e contem com o IBRAC para instigar justamente esse caminho, que certamente vai ter muito sucesso na mão de vocês. Tá bom? Obrigado a todos e todas.